que espera o torcedor tricolor. Vamos falar agora de um assunto delicado e que marcou para sempre a vida de muitas famílias no Brasil. 6 meses depois da tragédia que tirou a vida de 10 garotos no centro de treinamento do Flamengo, as famílias dos meninos do Ninho ainda tentam aprender a conviver com a dor. Enquanto busca acordo com os parentes das vítimas, o Flamengo trabalha para evitar que tragédias como a ocorrida em fevereiro desse ano voltem a acontecer. Dizem que o tempo cura qualquer coisa. Mas para as famílias dos 10 meninos mortos na tragédia do centro de treinamento do Flamengo, a dor da saudade parece não ter remédio. Parece que foi ontem que tudo isso aconteceu. Eu acredito que algumas pessoas dizem que um dia a dor vai se transformar em saudade e a gente vai só lembrar dos momentos bons. Mas eu acredito que não tem como sentir saudade e não sentir dor. Cristiano e Andréia perderam um filho no incêndio que atingiu os alojamentos há 6 meses atrás. Christian Ismério era um goleiro promissor, com passagens nas seleções de base do Brasil. O jovem de 15 anos estava prestes a assinar o primeiro contrato profissional com o clube. O fogo transformou em cinzas o sonho compartilhado com a família. Ele dizia muito que 2019 ia ser o ano da conquista dele. Ele iniciou o ano já certo disso, certo, e ele estava batalhando para isso, tanto que nas férias ele vinha para cá com o pai treinar. Ele estava certo de que seria o ano dele. 180 dias depois daquele trágico 8 de fevereiro, a maioria dos familiares das vítimas fatais ainda não entrou em acordo com o clube sobre indenizações. A gente tem acordos feitos com 2 famílias e meia, porque uma das famílias, o pai é separado da mãe, e faltam 7 famílias e meia. Estou falando das famílias que tiveram morte nas suas famílias. Então tem os casos de sem morte, todos já foram resolvidos. O impasse acontece porque o Flamengo não aceitou os valores propostos pelo Ministério Público. O MP entende que o justo seria cerca de 2 milhões de reais de indenização para as famílias e mais 10 mil mensais pelo tempo aproximado que os meninos teriam de carreira. A proposta de acordo previa um valor, um montante importante a ser pago para a compensação dos danos morais para os familiares, que envolvia avós, pais, mães, irmãos. Esse era o mínimo que a Defensoria entendia que o Flamengo deveria assumir como sua obrigação por ser o responsável pela guarda desses meninos. Na verdade, o Ministério Público, ele chutou, né? Assim, o que acontece? O Ministério Público, ele vamos dizer assim, o adversário do Flamengo. Ele é a pessoa que acusa. Então ele vai sempre botar um patamar que ele inventou da cabeça dele. A nossa oferta, a nossa proposta, ela é rígida, porque ela foi aceita por outras famílias. Então, assim, a dor de uma família não é diferente de outras famílias. A Defensoria hoje não acredita que o Flamengo vai melhorar a sua proposta. Então a gente crê e acredita muito que o Poder Judiciário vai reparar e vai garantir a essas famílias uma indenização justa, que elas possam, ainda que o luto seja eterno, prosseguir aí com suas vidas. Enquanto o ponto final nessa história não acontece, as feridas permanecem expostas. E a relação entre clube e parentes torna a cicatrização ainda mais difícil. Nós não temos nenhuma procura de nenhum membro da direção do Flamengo que nos ligue, que nos procure, ou pelo menos para saber como é que está a família, como é que nós estamos. Se o clube ainda não conseguiu entrar em um acordo com todas as famílias das vítimas, ao menos tenta evitar que uma nova fatalidade aconteça. Os antigos containers deram lugar a uma estrutura muito mais confortável e segura. Hoje, os meninos da base do Flamengo utilizam o antigo alojamento dos profissionais,
Ali, além dos quartos, eles têm refeitório, sala de estudos, salão de jogos e enfermaria. As lembranças de cada um dos meninos mortos na tragédia permanecem vivas na memória dos que conviveram com eles. Mas a vida ainda arrumou um jeito de fazer o sonho renascer em outro coração e se materializar em luvas. Cauã Vitor tem apenas 11 anos e está dando os primeiros passos como goleiro do Botafogo. Ele treinou com Christian Esmério no Madureira e a luz do jovem goleiro marcou a vida do menino. Quando ele morreu, eu falei que ele sempre ia ser minha estrelinha. Ele era o goleiro mais engraçado que eu conhecia. Conhecia não, conheço até hoje. E o mais divertido também. E ele te dava conselho? Dava muitos. O que ele falava? Falava, sempre quando eu errava alguma coisa, ele falava para mim fazer aquilo certo, me apoiava. E desde daquele tempo eu sempre fico pensando no que ele falava e faço. Quem teve a ideia dessa homenagem aqui? De colocar o nome do Christian na sua luva? Eu mesmo. Cauã talvez não saiba, mas cada defesa que ele faz ajuda a derrotar a tristeza da família do ídolo que se foi tão jovem. Hoje o que me sustenta, o que me faz seguir é ver outros meninos se inspirar no Christian, no que o Christian viveu, no que o Christian fez. E a gente recebe esse carinho dessas pessoas, sabe? Não existe nada que apague uma história tão dramática. Mas pequenos gestos podem acalentar corações que já sofreram tanto. É mesmo muito difícil. A gente só pode desejar força e fé para essas famílias. Bom, o norte-americano Carl Lewis é uma lenda do atletismo mundial, todo mundo sabe.